Ok. Essa turma é uma turma que está iniciando. Conta um pouco. Oi, Renata. Conta um pouquinho. Essa turma está estudando exatamente o quê? Em que fase que está da Eles, massoterapia? eles terminaram o módulo de estudos anatômicos, aí eu passei a parte teórica de massagem relaxante. E como a gente está em quarentena, né, eu já introduzi o conteúdo de drenagem linfática manual. Tá. Então, eles já viram tanto a parte de estudos anatômicos, como já viram relaxante e drenagem. A parte teórica, né? Eles ainda não viram prática. E é uma escola de massagem ou da área de estética? É um curso, é uma escola de cursos profissionalizantes. Aí lá tem os cursos na área da saúde, que é o de massagem e o auxiliar de farmácia. Certo. Tá bom. Então, gente, bom dia para vocês. Meu nome é Rosana Hades. Eu sou da área de terapias manuais há mais ou menos 26 anos, bastante tempo, é a minha profissão atual. Antes de ser da área de massagem, eu era da área de comunicação social, eu me formei em propaganda e marketing, e depois é que eu fui estudar massagem. Eu não sei, talvez vocês também já tenham outras profissões, né? E agora resolveram mudar para essa área. É uma área muito interessante de trabalhar, desde que você goste, precisa gostar de tocar, precisa gostar de estar em contato com o público, com pessoas e cuidar, porque independente da técnica que você está usando, você sempre vai é, focar no cuidado, no tocar o outro como você gostaria de ser tocado, né? Então, queria deixar isso já assim bem de início, né? Deixa eu só mudar aqui a tela que de repente mudou aqui tudo. Pronto. Então, o Tibério, ele me convidou para contar um pouquinho da minha trajetória como massoterapeuta. A minha primeira formação de massagem foi na área de massagem oriental. Eu não tive curso de massagem relaxante como vocês. A massagem relaxante acabou se transformando em algo natural ao longo da minha carreira, mas eu não tive uma aula específica disso, né? Então, eu fiquei focada por 2 anos, 1 ano e meio, 2, em massagem Tuiná, que é a massagem chinesa, com base na filosofia da medicina tradicional chinesa, aprendendo sobre meridianos, isso não sei se vocês têm alguma noção sobre isso. Então, a ideia era conhecer os caminhos dos meridianos no corpo humano para a gente, com os dedos, apalpar pontos de acupuntura, só que com o dedo e não com a agulha, obviamente. E foi assim que eu comecei. É muito interessante, muito bom. Depois eu acabei indo para a medicina indiana, a massagem ayurvédica. E fiquei por 14 anos só trabalhando com a ayurvédica. Eu deixei o tuiná de lado e foquei muito tempo na ayurvédica, porque eu gostava de trabalhar o meu corpo. Essa técnica de ayurvédica, ela é feita num colchão no chão, e você movimenta o teu corpo e usa o peso do corpo para fazer as manobras. E é um deslizamento profundo na musculatura, usando o peso do teu corpo sobre a musculatura do cliente. Então, era legal porque o cliente adora receber um toque desse, ela é um deslizamento que lembra o relaxamento, a massagem relaxante, só que a diferença é que você usa esse peso do corpo para ir aprofundar na hora que você usar as pontas dos dedos no músculo. Então, eu fazia bastante exercício com o meu corpo na hora em que eu tocava o cliente, né? E foram 14 anos assim, ajoelhada, trabalhando ao redor do corpo do cliente, por 1 hora e 15 mais ou menos a sessão. Então é um baita exercício, né? Não sei se você já recebeu uma sessão dessa, Tibério, de massagem ayurvédica. Já eu vi na minha formação técnica. Então, e no chão Só que mesmo eu ou você recebeu acredito, na maca? só que eu acredito que o que você aprendeu foi a yoga massagem ayurvédica, Isso. né? Yoga Que ela é massagem. praticada. Pronto, no meu caso eu vi a massagem ayurvédica mesmo, a Abhyanga, A né? Bianga, isso. Eu não fiz a Na Bianga. maca. Eu fiz a yoga massagem, que tem os alongamentos profundos, né? Isso. E eu procurei ela especialmente porque ela era boa para mim.
Em primeiro lugar, eu gostava dela pelo trabalho corporal que eu fazia como terapeuta. Então, e os clientes amam. É considerada, eles têm um livro da massagem, do yoga massagem, chamado A Massagem dos Deuses, porque ela é muito boa para quem recebe, é uma técnica realmente muito gostosa. Então, eu fiquei focada e fiquei muito conhecida perante os meus clientes por causa dessa técnica, porque como eu gostava muito de fazer ela, eu fazia ela muito bem. Então, a turma me procurava bastante por isso. E eu estou contando dessa massagem especial porque foi ela a base para eu fazer o meu trabalho depois ao longo da minha vida como terapeuta corporal. Mas ela não era suficiente. Com o tempo, eu fui sentindo a necessidade de aprender mais técnicas, porque eu achava que eu podia oferecer mais, né? E outra coisa, a massagem ayurvédica, ela usa muito óleo, tanto a Abhyanga, né? Tem a Shirodhara, que usa muito óleo, né? E tem a própria yoga massagem. E eu queria uma técnica que eu não precisasse usar óleo, porque tem gente que vem procurar vocês e que não pode se sujar de óleo porque depois tem que ir para o trabalho. Então eu falei, puxa, que trabalho que eu podia aprender que não usa óleo? E aí eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos há 20 anos atrás, em 2000, e fui fazer um curso de liberação miofascial e terapia crânio-sacral. Nessas técnicas que são ocidentais, não se usa óleo. A gente trabalha com a pele seca, né? E foi uma época muito interessante de aprendizado. Eu fiz com um professor que criou a técnica de liberação miofascial e foi bem interessante o trabalho. Aqui no Brasil eu também apliquei muito em profissionais da área esportiva, trabalhei com esportistas, e para pessoas com dor crônica, usei muito para fibromialgia, com bons resultados, e ainda uso. Trabalho bastante com a liberação miofascial e a terapia crânio-sacral. Aí, depois, o Tibério, se ele quiser dar uma orientação, uma explicação do que se trata essas técnicas, mesmo que vocês não vão aprender ou usar, pode ser interessante elas terem uma explicação sua, né? Que mais? Em 2002, eu fiquei sabendo de um trabalho nos Estados Unidos, onde os profissionais estavam aprendendo a fazer massagem em pacientes com câncer. E é daí que veio esse convite do Tibério para eu contar um pouquinho a minha experiência, já que até pouco tempo se ensinava, e ainda se ensina, infelizmente, em escolas de massagem, que a gente não pode tocar pacientes oncológicos. E eu fiquei surpresa na época, em 2002, ninguém sabia que podia trabalhar com pacientes com câncer. E eu falei, puxa vida, eu vou lá, vou ver o que é isso. Eu li a reportagem numa revista de massagem americana. Falei, caramba, como que eles fazem isso se eles dizem que quem está com câncer a gente pode provocar metástase, né? Vocês sabem o que é metástase? Devem saber, né? Metástase é Tem algumas alunas aqui tem algumas alunas que são técnicas de enfermagem, elas devem ter ouvido falar. Tem um aluno que é cuidador de idosos, tem outro então que é acadêmico de educação física, eles acabam conhecendo. Mas pode explicar, tá? Fica à vontade. Então, a metástase, ela acontece em algumas pessoas com câncer e outras não, né? Depende do tipo de câncer e depende da predisposição genética daquela pessoa para uma metástase. Então, quando eu fui fazer meu curso nos Estados Unidos, eu aprendi que o nosso trabalho não provoca metástase. Nós não temos esse poder com a massagem de provocar metástase. E já tem uma comprovação científica de que nós não somos causadoras de metástase. A metástase ela pode ocorrer num determinado paciente, independente de se fazer massagem, inclusive tomando um banho quente, porque se for assim de estimular a corrente sanguínea, o próprio banho ou fazer exercício físico já vai provocar, não é, Tibério? Sim, então, isso mesmo. Nós não temos esse poder de prejudicar ninguém. Não é um processo físico como a TVP, né? A trombose venosa é um processo realmente físico. A metástase não, é algo bioquímico, né? Precisa haver uma mudança
tecidual para que se adapte e receba o câncer, né? E precisa ter uma predisposição genética. Tem a ver Isso. com predisposição genética daquele paciente para aquela doença. Então, não vai deixar de fazer um toque de conforto ou uma massagem relaxante só porque a pessoa tem câncer. É possível fazer. O que não dá para fazer é uma massagem forte, uma coisa assim muito estimuladora, por exemplo, uma massagem modeladora, né? Ou fazer uma massagem de tecido profundo, né? Então, tomando os devidos cuidados e adaptações, é possível fazer um toque de conforto numa pessoa com câncer. E foi isso que eu fui aprender lá. Eu fui trabalhar dentro de um hospital. O curso durou 5 dias. A gente teve aulas teóricas para explicar exatamente isso que eu estou falando para vocês, o porquê que a gente não causa metástase em um paciente com câncer. Depois a gente vai aprofundando na forma de manejar o corpo do paciente no leito hospitalar, como fazer com que a cama do leito fique mais alta e não mais baixa. Porque, assim, normalmente nas escolas de massagem a gente aprende que a gente tem que deixar o paciente com o leito bem baixo, né, a maca baixa, para a gente jogar o peso do corpo no paciente, no cliente. No hospital é o contrário, você tem que elevar o leito no hospital para que você não jogue o peso do teu corpo em cima do cliente. Então, assim, tem cuidados muito delicados com aquele corpo e que você tem que adaptar. Você tem que adaptar a forma como o paciente vai ficar deitado. Na hora de fazer a massagem, se ele pode deitar de decúbito lateral, se ele pode deitar de decúbito ventral. Você tem que ter uma boa conversa com o paciente antes de tocar ele, perguntar para ele aonde ele gosta de ser tocado, se ele prefere costas, se ele prefere pé. Tem que aprender essa forma de abordar o corpo dentro do hospital. Antes disso, também, antes de entrar no quarto, a gente aprende a conversar com as equipes de enfermagem, como se dirigir a um médico, o que conversar, o que perguntar. Então, assim, não é tão simples, mas também não é tão difícil, né? O curso que eu dou aqui em São Paulo é um curso que fica parte do dia com a aula teórica, que é aquilo que eu tive lá naquele primeiro dia de aula, e a segunda parte do dia a gente vai para o hospital. Então, a gente põe em prática o que aprendeu de manhã. Então, tudo que é explicado sobre como fazer biossegurança, tudo isso que a gente está tendo que lidar agora com a pandemia, que é usar máscara, usar luva, trabalhar com avental, por cima do jaleco, sentir calor no corpo, porque é muito quente trabalhar com todos esses equipamentos. Aprender a lidar com isso é uma coisa que nem todo massagista gosta, né? A gente não está acostumado a conviver com esses equipamentos. E o bacana desse curso é nos ensinar como adaptar o nosso cotidiano como massagista dentro de um hospital. Então, precisa gostar de estar num ambiente hospitalar, precisa estar preparado até emocionalmente para atender um paciente que está com uma doença que faz com que ele corra risco de vida, né? Não necessariamente todo mundo que tem câncer vai morrer, mas ele está com medo, ele tem medo das coisas que podem acontecer com ele. Então, ele pode chorar no meio da tua sessão. Como é que você vai lidar com um paciente que começa a chorar no meio da sessão? Então, é sobre tudo isso que eu falo no meu curso. As questões práticas, né? Os protocolos de como começar uma sessão e terminar uma sessão, como lidar com as equipes de enfermagem, como conversar com a equipe médica, como lidar com os equipamentos ao redor do corpo do paciente num quarto hospitalar, para não puxar nenhum catéter, para não ter perigo de tirar um acesso sem querer. Às vezes tem um acesso no pescoço, e você quer fazer uma massagem aqui, sem querer você vai e puxa. Então, tudo isso tem que ser ensinado. Agora, se você tem alguém na tua família, ou você tem um amigo que está com câncer, e você quer oferecer uma sessão de massagem relaxante, dá para fazer, sem o curso, tá? Tomando alguns cuidados. Primeiro cuidado, trombose venosa profunda, que foi o que o Tibério falou, tá? Se o paciente tem algum histórico de trombose, ou teve recentemente, ou está com trombose, porque a perna está bem inchada e vermelha, não faça massagem, pelo amor de Deus, porque isso sim é contraindicado e pode matar,
tá? Então, por favor, quando vocês forem fazer uma anamnese, um bate-papo com o paciente antes de começar, perguntem se ele tem algum histórico de problema vascular, de problema de circulação, como a trombose, porque isso é contraindicado. Outra contraindicação muito forte é fazer massagem sobre um tumor, em cima de um tumor. Aí é só usar o bom senso. Vocês vão perguntar onde que é o seu câncer. Se a pessoa tiver um tumor na barriga, vocês não vão massagear a barriga, tá? Pode fazer uma massagem só nos pés, nas mãos, nos braços, na cabeça. Agora, o fato dele ter um tumor na barriga não impede dele ser tocado. Nosso corpo não é uma barriga, nosso corpo é muito mais. Então, tomando os cuidados, fazendo com suavidade, fazendo com delicadeza, é perfeitamente possível fazer uma boa massagem. Entendeu? O que mais que eu não falei? A questão da duração, você disse que o tempo é mais curto, né, do atendimento no ambiente Isso, hospitalar. dentro de um ambiente hospitalar, ou mesmo se vocês forem fazer dentro da residência, no quarto da pessoa na casa dela, ou num lar de idosos, né? Numa casa de idosos, eu não sei como é que vocês chamam aí. Lar de idosos mesmo. Isso. Nesses residenciais também vocês podem atender. Não, tudo que eu estou falando está valendo para qualquer ambiente, não precisa ser o hospitalar, tá? Tem que fazer sessões menores, não é 1 hora de sessão, tá? Eles não aguentam. Paciente com câncer e idoso, eles aguentam no máximo 30, 45 minutos de sessão. Eles ficam cansados, por incrível que pareça. Então, façam sempre sessões mais curtas. No hospital, em geral, é 20 minutos. Aqui em São Paulo, a gente faz um hospital para pacientes com doenças infecciosas. A maioria é HIV e muitos têm câncer também. Nesses hospitais, a gente consegue fazer 4 pacientes por dia. 2 de manhã e 2 à tarde. Porque entre um paciente e outro, a gente tem que sair do quarto, tirar todo aquele equipamento de proteção quando é HIV, ou se é um paciente com isolamento respiratório, que tem que usar mesmo máscara N95 e luvas, né? Tem que tirar os equipamentos. Aí a gente vai para o corredor do hospital conversar com a equipe de enfermagem e a gente anota num papel específico do massoterapeuta o que ele fez naquele paciente. Entre anotações e atendimento, pode durar meia hora entre um paciente e outro, até você entrar num outro quarto, pôr o equipamento de isolamento de novo. Então, assim, às vezes demora para a gente conseguir atender várias pessoas dentro do hospital, né? E as rotinas hospitalares, elas mudam de hora em hora. Uma hora o corredor está calmo e, de repente, começa todo mundo a sair correndo porque um paciente está passando mal. E nós, como massoterapeutas, a gente tem que ficar bem calmo, não interferir na rotina hospitalar. Tem todo um... Você tem que prestar muita atenção, ter bom senso para não atrapalhar as equipes enquanto está rolando as rotinas deles lá. Não ficar querendo fazer pergunta numa hora indevida. Enfim, tem que ter um simancol, sabe? Vocês conhecem a expressão simancol? Com certeza. Rosana, você mencionou que em pacientes com HIV, vocês às vezes utilizam luvas. Como é que é isso para eles? Você percebe se existe uma resistência ou se eles já entendem bem? Quando é um paciente que já recebe massagem com frequência, beleza. Mas uma pessoa que é pela primeira vez, é de boas para eles? Eles entendem como é? Eles adoram, eles não estão nem aí com as luvas, e aliás, as luvas, essas coloridas que vocês devem estar acompanhando na televisão, que são as luvas que a gente usa para massagear, elas se chamam luvas nitrílicas, que até cabeleireiro agora está usando. Por que eles usam essas luvas coloridas? Elas são muito melhores que as luvas de látex, aquelas luvas de borracha. E elas dão uma sensibilidade muito maior para a nossa mão na hora de tocar, então dá perfeitamente para fazer massagem de luva nitrílica, e o paciente que está recebendo não percebe que você está de luva, é muito gostosa a sensação, ela tem um toque aveludado, sabe? Entendi. E eles não se importam, eles sabem que a gente precisa trabalhar de luva e ser tocado é uma coisa maravilhosa, porque ninguém quer tocar um paciente com HIV.
São poucas as pessoas que têm coragem de tocar. Na verdade, gente, se o paciente com HIV tiver com a pele íntegra, sem ferimento, pode trabalhar sem luva, sem problema Era nenhum. isso que eu ia perguntar. Pode trabalhar sem luva se a tua pele estiver íntegra e a do paciente dele? também. Porque nem todo paciente com HIV tem problema na pele. E a questão é se você vai estar em contato com algum ferimento dele, alguma pele que tem uma ferida aberta ou que está saindo algum líquido da pele e você está com a pele aberta. E aí a tua ligação da tua pele com a pele dele, óbvio que pode ser perigoso, né? Sem contar que a gente pode passar doença para eles, porque eles estão com o sistema imunológico baixo, deprimido, né? Sim. Então, ao contrário, eles amam. O paciente com HIV ama receber massagem, eles se sentem acolhidos. É maravilhoso trabalhar com HIV, maravilhoso. Para todo mundo que está envolvido. E o paciente com HIV, gente, ele é magérrimo. Muitas das vezes, eles têm uma doença chamada caquexia. Não sei se você já ouviu falar essa expressão, Tibério. Sim. A palavra caquexia, quem tem caquexia, a gente chama de caquético. Sim. Lembra que antigamente a gente usava a expressão velho caquético? Não sei se você chegou a conhecer Já. essa expressão. Velho caquético, eu achava que era um velho louco. E não tem nada a ver. Velho caquético é um idoso muito magro. Muito magro. Eu entender isso no hospital. Eu não sabia que caquético vem da palavra caquexia. E eu perguntei lá, né, para as equipes de enfermagem, eles disseram, caquético é porque ele é muito magro, ele é pele e osso. E fazer massagem numa pessoa pele e osso é um desafio. É Sim, muito, eu imagino. Não tem músculo. Não tem músculo. E aí, o que a gente faz? O que você faz numa pessoa que só tem osso? O que você Toque faria? tem que ser muito suave e perguntando, né, o feedback para ele, ou mesmo se o corpo der reflexos, né, de repuxando, você já sabe que ali é um sinal de que talvez não esteja confortável. Então, você sabe o que dá para fazer numa pessoa caquética? Deslizar. Okay. Deslizamento com bastante óleo ou bastante creme e vai com as pontas para evitar a dos fricção, dedos, né? Você vai deslizar nos ossos, nas costelas, mas eles adoram. É maravilhosa a sensação. Eu já atendi uma cliente muito, muito magra. E como eu leio bastante essa questão do feedback, né, do processo interacional, eu fiquei perguntando para ela e deixei à vontade no começo do atendimento. Olha, se você tiver algum desconforto quanto à pressão, você me avisa que eu vou dosando. Mas foi bem tranquilo, mas realmente é um desafio. É um desafio. É um desafio porque a gente está acostumado a trabalhar com músculo, né, com massa muscular. E aí você pega uma pessoa que é pele e osso e fala, caramba, o que eu posso ajudar? Só que o simples deslizamento com delicadeza naquela pessoa vai fazer uma super diferença no sistema nervoso dela. A pele, ela é cheia de receptores nervosos e vocês vão, assim, dar uma paz para aquela pessoa. Vai ser maravilhoso. Então, dá para tocar, dá para fazer um belo trabalho e dá para trabalhar na cabeça, dá para trabalhar nas mãos. Então, dá para fazer, é só usar o bom senso, a criatividade, que dá para fazer um trabalho muito bonito. Interessante, muito interessante. Gente, vocês têm alguma pergunta para a Rosana? Fiquem à vontade. Girlene, pode perguntar, Girlene. Está entendendo bem? Está achando legal? Vocês estão entendendo bem, pessoal? Estamos. O Lindenberg quiser fazer alguma pergunta. Rosana, você já chegou a atender o público idoso? Bom dia, Lindenberg. Já chegou a atender o público idoso, ou Rosana? O público idoso? Sim, já chegou a atender? Atendo bastante idoso. Gosto muito de atender. Olha aí, Lindenberg, quiser fazer alguma pergunta. Oi, Lindenberg. Tudo Olá, bem? Olá, bom dia. Bom dia. Você pegou a conversa no meio, né? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Hein, Lindenberg? Foi mais ou menos. Aqui a internet tá meio ruim, sabe, professor? Afasta só um pouquinho o teu microfone da boca, porque fica chiando. Pronto. Pode falar. Lindenberg? Quer fazer alguma pergunta? Tudo bem, tudo bem. Lindenberg, pode fazer a pergunta. Aqui a internet tá meio ruim, às vezes falha um pouco, mas tá tranquilo. Entendi. Mas pode fazer pergunta para a Rosana. Você, a Renata, a Orleane. Viu, Orleane? Pode perguntar. O Gabriel. Não se acanhe.
Eu quero perguntar. Também quero. A Orleane quer perguntar. Fala, Fique à Orleane. vontade, Orleane. Tem que ligar o seu microfone. Liguei. Se já ocorreu de fazer a massagem em alguma criança, paciente criança. Sim. Mas paciente criança que estava doente com câncer ou uma criança que não tinha nada de especial? Com câncer. Com câncer? Com câncer. É a mesma coisa, Orleane, os mesmos cuidados, só que a criança ela tem o corpo dela é bem menor, né? Você tem que adaptar a tua mão a um corpo de uma criança, né? Eu não tenho muita experiência com criança, não. Eu tenho mais experiência com adulto, mas eu já toquei bebês doentes, a maioria com HIV, câncer não. Eu trabalhei mais com HIV, bebês com HIV, porque eles receberam o HIV da mãe ou do pai, né, na hora do nascimento. E às vezes a criança ela acaba tendo outras doenças em decorrência do HIV. E é um pouco mais difícil trabalhar com bebês e crianças, viu? Porque eles não sabem muito bem o que é massagem. E eles acham que a gente vai machucar, né? Então, o que eu faço quando eu quero trabalhar com uma criança? Eu cuido da mãe primeiro. Olha a dica, hein? Quando vocês querem fazer massagem numa criança e a criança está chorando, façam massagem primeiro na mãe. Mostra para a criança que não dói. E a mãe vai falar para ela, pode fazer que é gostoso. Aí a criança deixa, tá? Então, quando vocês quiserem, a criança ela não vai entender, ela vai achar que vai doer. Então, faz na mamãe ou faz na avó, alguém que cuida dessa criança para ela ver que não dói, tá? Ótimo, ótima pergunta, viu? É uma boa Inclusive, pergunta. a Tina Allen, né, que nos Estados Unidos ela dá cursos de massagem pediátrica, ela sempre quando eu vejo os relatos dela, ela faz a recomendação de que o massoterapeuta, né, dependendo da condição da criança, ensine aos pais a massagear os seus filhos, né, porque promove um encontro, acaba ampliando a conexão, né, familiar. É muito bacana a forma como ela ensina, mas às vezes tem pais que não se sentem à vontade. Aí ela vai e oferta, né, ela treina. É isso mesmo. Eu acho muito importante bacana a gente ensinar os familiares a tocar uma pessoa da família que está doente, porque eles pensam que eles não são capazes e que eles não têm treinamento e que eles vão machucar. E a gente mostra que, por exemplo, uma massagem no pé, né? Põe a pessoa deitada ou numa cadeira e fala, olha, faz assim, e faz junto. Fica do lado daquela pessoa e fala, ó, vai imitando os meus movimentos. E ensina, empodera essa família a cuidar do paciente em casa. Faz toda a diferença. É muito legal poder ensinar a família. Lindenberg, você tem alguma pergunta? Lindenberg? Quero fazer uma pergunta. Vocês estão me ouvindo bem? Pode perguntar. Estamos. Aí depois que tu perguntar, Lindenberg, depois que perguntar, você só desliga o microfone, tá bem? Para não ter ruído, viu? Pode Tudo perguntar. bem, tranquilo. É Rosângela, não é isso? Rosana. Rosana, ok. Rosana, queria te perguntar como é que foi a primeira experiência assim no ambiente hospitalar e qual foi o momento assim que você viu que era mais desafiante para ti? Não sei se você já falou isso. Boa pergunta, Lindenberg. Quando eu entrei no Hospital Emílio Ribas, vocês já devem ter ouvido falar dele, que é o maior hospital de doença infecciosa do Brasil. Eu fiquei bem assustada, porque esse hospital tem muita história aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, da quantidade de gente que já morria lá, quando teve, por exemplo, o surto de meningite. Nós tivemos um surto de meningite nos anos 70. Eu era pequena e eu me lembro que ninguém saía de lá vivo. Era uma época muito assustadora. Depois, nos anos 80, veio o surto do HIV, né? Começou o HIV e foi horrível, horrível, horrível. Então, quando eu vi que foi o único hospital que me aceitou, eu me lembro de ter entrado naquele hospital e meu coração batia até a boca. Eu falava assim, você é louca? Uma massagista num hospital vai tocar pessoas que ninguém quer tocar. Vinha uma voz que falava, o que você está fazendo nesse hospital? E o primeiro dia que eu entrei no corredor do hospital,
Eu sozinha, não tinha ninguém, era eu e eu, né? E eu falava assim, caramba, você é louca, você vai entrar no hospital de doença infecciosa. E se você tiver alguma coisa... Eu nunca tinha visto paciente com HIV, nunca na minha vida. E eu falava, putz, como é que é o paciente que está naquele quarto? A hora que eu abri a porta, Lindenberg, você não faz ideia. Me deram o pior paciente que alguém podia atender pela primeira vez, que era exatamente um paciente caquético, um paciente pele e osso. O quarto dele cheirava a fezes. Eu mal conseguia respirar. Você não faz ideia, foi assim o maior desafio da minha vida foi cuidar daquele homem. Ele era japonês, artista plástico. Eu nunca tinha visto alguém tão magro, era uma caveira deitada na cama. E eu Ele falei, estava em estágio caramba. terminal, Rosana? Ah, tava. Ele já era terminal. Estavam as duas irmãs dele no quarto, duas japonesas. Aí eu entrei, me apresentei e falei assim: bom dia, meu nome é Rosana, eu sou voluntária de massagem terapêutica, eu vim oferecer um toque de conforto para o seu irmão. Elas me olharam com os olhos arregalados e falaram: como assim vai tocar? Aonde? Juro por Deus, elas falaram: aonde você vai tocar? Porque ele era uma caveira. Eu fiquei tão assustada, eu quase que eu peguei e saí correndo do quarto. Foi muito difícil. Aí eu respirei fundo. Eu não estava de máscara, tá? Eu só estava com luva na mão, não precisava usar máscara naquele paciente. E estava de luva. Aí o que eu fiz, gente? Antes de eu ter feito esse trabalho de massagem no hospital, eu já tinha feito um curso de palhaço em ambiente hospitalar. Sabe aqueles palhacinhos que brincam com criança? Eu já tinha Sim. participado. Então, eu tive um treinamento de você olhar para os objetos que tem no quarto e usar da tua criatividade para ver o que você vai fazer quando você não sabe o que vai fazer. E aí, a coisa que mais me chamava a atenção nesse paciente, eram as costelas dele que estavam saltadas. Ele estava deitado de lado, abraçado num rádio. Sabe aqueles microsystems que tinha antigamente? Aqueles aparelhos que tinha CD e toca-fita? Sim. Ele estava abraçado num microsystem e as costelas saltadas. Aí eu pensei assim, eu acho que eu vou deslizar meus dedos nas costelas dele. E falei para as irmãs, né? Eu comecei a deslizar, fui fazendo Vocês estão vendo a minha mão? Levanta um pouquinho mais. Assim, eu comecei a Isso, isso. deslizar com os meus dedos entre as costelas dele. E aí eu falava assim, tá tudo bom? Tudo bem? Ele falou, ai, que delícia. Ele só ficava falando, ai, que delícia, ai, que delícia. As irmãs ficaram com os olhos arregalados, né? Tipo assim, nossa, ele tá gostando. E quando ele falou, ai, que delícia, eu não senti mais cheiro de fezes, de urina, de nada. Meu coração ficou tão feliz que o pouco que eu estava fazendo era tanto. Ele estava tão feliz de eu estar tocando nele, gente. Aí eu ensinei as irmãs a fazerem massagem nos pés. Eu pus uma num pé, a outra no outro pé, e elas, enquanto eu fazia nas costelas, elas faziam no pé dele. Então, gente, foi demais, foi muito difícil essa primeira sessão. Parecia que eu estava passando por um teste de fogo, sabe? Quando Deus fala assim, ó, você vai pegar o pior. Quero ver se você vai ficar nesse hospital mesmo. E aí foi isso. Eu nunca vou esquecer, eu sou muito grata a essa experiência, porque depois dele, eu nunca peguei ninguém tão difícil. Eu peguei outros casos, eu peguei presidiário, porque o Hospital Emílio Ribas, gente, é um hospital público que pega morador de rua, presidiário, pega gente de todos os níveis, né? É um hospital que vem caminhoneiro, gente simples, que eu nunca tinha tido contato. Eu nunca fiz massagem em presidiário, né? E me ensinou, gente, o que é compaixão. Me ensinou a não julgar ninguém. Eu nunca tinha trabalhado com travesti, eu trabalhei com travesti, trabalhei com transexual, eu trabalhei com todo tipo de gente que eu não tinha contato. Então, foi uma escola de vida, gente, que nenhuma escola de massagem ensina. Eu aprendi a não ter dó, eu aprendi o que é compaixão.
E a diferença entre compaixão e dó, ela é muito tênue. Quando você olha para aquela pessoa deitada na cama e começa a julgar a vida dela e falar, ah, tá vendo, você fez isso, você fez aquilo, por isso você está doente, você está tendo uma postura arrogante de achar que você é melhor que o outro, ele está doente e você é saudável. Quando você entende que aquela pessoa podia ser você deitada lá, porque todos nós fazemos besteira na vida, né? Nesse momento você para de ter dó e começa a ter compaixão, você começa a falar, putz, aquele é um ser humano em sofrimento e meu trabalho aqui é ajudar a aliviar a dor. Ponto final. Eu não vim para julgar ninguém, eu não vim para culpar ninguém de nada e a vida dela é essa. E eu estou aqui para aliviar a dor. É só isso. E isso me ensinou a me pôr no meu lugar, né? De não me sentir mais do que ninguém e tratar o outro como eu gostaria de ser tratada caso eu estivesse naquela situação. Isso é compaixão, entendeu? Muito importante, Rosana, isso que você falou. Eu me lembro aquela polêmica que foi gerada no programa da Fátima Bernardes, quando foi lançado um filme que ela levantou o questionamento: se chegasse um policial e um bandido numa unidade de saúde, né? Aí as pessoas tentaram peneirar essa situação, a filtrar essa situação a partir do viés social. E no ambiente de saúde não existe isso. Chegou alguém com urgência e emergência, é a pessoa. Não é aquele que assaltou, não é aquele que matou, é a pessoa que necessita de cuidados médicos. Né? Então, isso muito importante. Quando eu atendi o presidiário, como é que eu descobri que ele era presidiário? Olha só, a gente vai conversando com o paciente, porque quando você entra no quarto, você se apresenta. Aí eu perguntei, ele estava com várias tatuagens no corpo, esse paciente. E eram tatuagens agressivas, né? Você vê, eu fiquei procurando sinais nele para tentar começar uma conversa. Isso se chama rapport. O rapport é o primeiro contato que você vai tendo com o paciente. E aí eu procurei no corpo dele coisas que a gente observa para poder começar um bate-papo. Aí eu falei, nossa, você tem bastante tatuagem. Aonde que você fez, né? Ou por que você fez essa tatuagem de caveira, escorpião? Ele tinha umas tatuagens realmente assustadoras. Aí ele falou, foi lá na cadeia. Aí eu falei, meu Deus, cadeia. Eu nunca tinha visto um presidiário, nunca cheguei tão perto de alguém, né? Eu nunca fui num presídio. Então, aí eu falei, é mesmo? E é comum na cadeia se fazer essas tatuagens? Ele falou, é. Aí eu não lembro, eu não perguntei para ele o que ele fez, obviamente, eu nem quis saber o que ele fez. Sim, mas sim. Aí quando ele falou que ele esteve na cadeia, eu perguntei assim, você está sendo bem tratado aqui no hospital? Ele falou, tô, como eu nunca fui bem tratado em toda a minha vida. Aqui as pessoas são maravilhosas, eu sou tratado com muito amor. Ele estava na UTI e ele tinha saído da UTI para vir para o quarto, né? Então, ele disse que ele foi tratado muito, muito bem na UTI, que foi o lugar que ele mais sentiu amor na vida dele. E ele chorou quando ele contou isso. Então, você vê que nessa hora, não importa o que ele fez. Não quero saber. Sim. O que eu quero é que, naquele momento, ele está recebendo todo o amor que ele merece receber. Ele merece cuidado como qualquer ser humano e vai saber o que aconteceu para ele ter ido para a cadeia. Quem sou eu para falar alguma coisa, né? Então, para mim, foi uma experiência incrível. Incrível mesmo, de toque, de encontro de um ser humano com outro ser humano, independente do que ele tinha feito, né? Foi foi uma lição de vida para mim. Porque, num primeiro momento, eu comecei a julgar com as tatuagens. Vocês estão entendendo? Nesse primeiro momento, a gente acaba julgando, né? Eu sempre faço questão de falar para os alunos. Foi boa a tua pergunta, Lindenberg. Muito boa, muito boa. Eu sempre faço questão de falar para eles o cuidado, Rosana, que é claro que a gente não tem como dissociar o Tibério das crenças que eu tenho, de os meus papéis sociais. Só que quando eu estou dentro do meu ambiente de massagem, eu estou ali para proporcionar alívio de dor, relaxamento, conforto, bem-estar. Não me compete, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O embate religioso, de repente você tem uma fé diferente da fé da pessoa que você vai atender. Sim. Isso não pode eclodir no ambiente de atendimento. Questões políticas, ali não é o espaço para aquilo. Exato. Existe um momento para se tratar sobre isso.
Então, sempre faço questão de enfatizar isso nos alunos, porque nós somos agentes de saúde, nós somos profissionais da saúde. Sim. Então, como profissionais da saúde, a gente não tem que ter esse pré-julgamento. Isso não está dentro do nosso escopo, né, de prática. Claro. Nosso papel Olha, é isso Pode falar, mesmo. Rosana. Não, eu me lembrei uma pergunta que foi feita, eu não sei se foi na turma anterior ou numa, porque eu estou dando tanta aula aí ultimamente que eu já nem sei mais para quem que foi a pergunta, mas uma pessoa me perguntou sobre música, acho que foi na tua turma do sábado passado, se eu Eu uso não música lembro. no atendimento Isso, hospitalar. foi. Então eu disse assim, que pode usar música dentro do leito hospitalar, desde que você pergunte para o paciente se ele aceita. Normalmente em hospital eles têm a televisão ligada o tempo todo, então você tem que perguntar, posso desligar a sua televisão enquanto a gente faz a massagem? Porque fica aquele barulho de TV junto com a massagem, não combina. Se ele falar que tudo bem, aí você vai, ou puxa a tomada, ou desliga a TV, e quando sai do leito, vai e liga de novo a televisão, né? Mas enquanto tem a massagem, pergunta para ele se pode, e fala assim, ó, se permita nesse momento desligar um pouquinho a TV e vamos ouvir um pouco de música. E aí, como a gente tem celular, a gente deixa o celular no bolso do jaleco e higieniza muito bem o celular quando for entrar no leito, porque o celular é sujo. Então, a gente tem que higienizar para ir de um leito para o outro, não ficar pegando nele toda hora quando está atendendo, tá? Porque o celular é bem sujo, viu? Então, tem que lembrar disso. Mas pode usar, porque o celular ele é uma forma de rádio, né? De instrumento para tocar as nossas Eu músicas quando a utilizo gente está demais. atendendo. Eu utilizo demais no meu espaço de atendimento. Eu tenho um Eu aplicativo da também. Deezer, aí eu já deixo ou uma playlist baixada, ou então, como eu tô com internet, eu deixo tocando, que é para evitar eu estar pegando. Sim, sim. Alguma Mas isso pergunta é... mais relacionada ao câncer? Gente, podem perguntar, viu? Agora vocês prestaram atenção aí, gente, contrastem isso aí que a Rosana falou da música e lembrem da nossa aula que eu falei de ficha de avaliação. Vocês lembram? Que vocês entrevistaram uns os outros, né? Lá tinha perguntando se a pessoa queria ou não música, que tipo de música. Eu falei para vocês a questão do gatilho, né? Que às vezes uma música com letra pode lembrar um ex. Então, assim, como a Rosana falou, você conversa, é um processo de interação. Se o cliente quer ou não, e você vai acordando com ele. É. Eu não trabalho sem música, tá? Eu não pergunto para o meu cliente no consultório tradicional. É no hospital que eu pergunto. Eu gosto de trabalhar com música e se o cliente fala, olha, eu quero trabalhar sem nada, aí eu desligo. Mas é raro, viu? A maioria das pessoas gosta e eu uso música sem voz, sem ninguém cantando, é música instrumental Só mesmo. melodia, né? Músicas Eu falei que para... porque a música, gente, ela ajuda no nosso trabalho. Ela dá ritmo para a massagem. Eu uso o ritmo da música para fazer o meu movimento corporal. Não sei se o Tibério trabalha assim, mas eu quase danço quando eu estou fazendo massagem. E o paciente sente isso. Ele sente o movimento do nosso corpo no ritmo. Então, a música, para mim, Rosana, como terapeuta, me inspira a fazer um trabalho muito bom. Eu acho que a música faz parte do meu instrumental de trabalho. Sim, é um Mas se o recurso muito paciente não quer, eu valioso. desligo. Sim. Quando eu comentei a questão da música, porque eu estava dizendo para eles que eles precisam ter essa visão macro, né? Que geralmente as pessoas gostam de música em ambiente de massagem. Mas eu contei para eles um caso específico de uma massoterapeuta que eu atendo, que quando eu fui atender ele, eu perguntei qual música você quer. Ela disse, não, Tibério, pelo amor de Deus, eu passo o dia fazendo massagem, passo o dia escutando música, eu só quero o som das suas mãos na minha pele. Então eu desliguei a música, Que entendeu? legal! Então é uma situação que pode acontecer. Então, como é experiência, assim como essas que você traz, eu levo, porque pode acontecer. Imagina se o terapeuta é resistente. Não, mas tem que ter música aqui. Não, você vai acordando com a pessoa, não tem nenhum problema de tirar. Mas geralmente as pessoas gostam de música. Isso é Não é muito, ruim muito trabalhar no importante. silêncio. Eu já trabalhei, mas Não, é que eu gosto mesmo de música. eu Me faz também. bem. Mas se a pessoa não quer, não é ruim. Acaba virando uma meditação, sabia? É bom. Olha, eu gosto de música e eu gosto de cheiro. Mas tem cliente meu que tem alergia, então eu não Então, uso. cheiro é outra coisa. Cheiro é mais delicado ainda que música. O cheiro a pessoa tem que realmente ver se gosta. Se não gosta, é melhor deixar no neutro mesmo. É Um muito óleo delicado. neutro. Vocês estão Gente, vocês aprendendo a têm... trabalhar com óleos vegetais, é isso?
Ou creme? Não, não. O que eu sempre recomendo para eles é um creme profissional, até no módulo, aliás, na aula que eu falei sobre veículo deslizante, eu os induzi a fazer uma pesquisa, eu até convidei uma colega que é farmacêutica, que dá aula no curso de auxiliar de farmácia, para falar, né, sobre a publicidade, né, sobre a veracidade contida nos cremes, né, nos produtos que são vendidos na massagem. Foi muito legal. A gente ainda vai ter uma parte 2 dessa aula, mas assim, de maneira geral, Rosana, eu recomendo que eles trabalhem com cremes profissionais. Tem uma colega, a Girlene, né, que ela tem sinusite, né, Girlene? É sinusite? Então, ela disse que por ela prefere creme sem cheiro. Então, eu dei a recomendação para eles de comprarem um pote neutro e comprarem 3 fragrâncias, por exemplo, para colocar caso o cliente goste. Caso ele não queira, já usa o neutro. Eu uso bastante aquele creme d'água natural, você conhece? Eu conheço, é muito bom. Foi o que Ele é eu usei muito na minha bom pra formação. eu uso ele no hospital, inclusive, viu? A gente usa Ele é ele muito neutro. bom. E se você quiser pôr ou lavanda ou capim-cidreira, que é muito bom. Capim-cidreira é muito bom para quem está muito ansioso, agitado. É mais lavanda, capim-cidreira, e se você quer dar uma estimulada, é o alecrim, né? Quando é para estimular a pessoa, que a pessoa está muito deprimida, tá? O alecrim traz alegria, é muito bom. Só essas 3 aí básicas, tem essas 3 essências. Mas o d'água natural, para mim, de todos os cremes, é o melhor. Eu tenho usado um outro agora que eu encontrei, que lá onde eu compro não tem essa marca, mas eu estou usando um outro que tem sido muito bom. Os meus clientes têm gostado bastante. Até os alunos compraram, né, por recomendação minha, só que eu sempre deixo eles à vontade. Gente, vocês comprem aquilo que vocês acham que o cliente vocês vai querer. Por exemplo, quem for atender com um público que tem muita pilosidade, prefere o óleo, opte pelo óleo. Então, vai muito de acordo com o público que você vai atender, né? Certo. Gente, vocês têm mais alguma pergunta para Rosana, Lindenberg, Renata, Girlene, Gabriel? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Rosana. Bom dia, professor. Eu queria tirar uma dúvida, assim, você comentou que tinha ido nos Estados Unidos fazer um curso de liberação miofascial, entre outros, né? Sim. Como você chega a atender atletas ou alguém com essa especificidade? Não. Sim, a liberação miofascial, ela não é só para atleta. Ela é para qualquer pessoa que tem alguma dor crônica ou até dor aguda. Depende muito. Eu trabalhei com lutador de jiu-jitsu. Eu trabalho até hoje com bastante lutador. Basicamente foi isso, porque eu tenho um cliente antigo meu que é professor de jiu-jitsu e ele me manda os alunos dele. E eu uso muito liberação miofascial, muito. E eles gostam bastante. Mas sabe para onde eu uso mais a liberação miofascial, Gabriel? Para fibromialgia. É o que funciona melhor. Fibromialgia, você usa liberação miofascial, técnicas de vibratórias, aqueles aparelhos que ajudam a vibrar, ou mesmo com a tua mão você faz movimentos vibratórios na região que dói, e calor. São as 3 coisas que funcionam bem para paciente fibromiálgico, mas fibromialgia é um desafio para todo profissional de saúde. É muito difícil, porque tem que ser um trabalho individualizado, personalizado, e só liberação miofascial às vezes não resolve. Você tem que começar com um toque muito suave, para ir dessensibilizando a pele da pessoa. E aí é uma outra aula. É bem complicado, mas são os clientes que eu mais gosto de trabalhar, são esses difíceis, sabe? Porque se eles confiam na gente, se eles confiam na relação terapeuta-paciente e deixam você tocar, você vai vendo uma melhora de semana para outra, sabe? Eu costumo usar 2 sessões semanais para paciente fibromiálgico e aí eu vou diminuindo a sessão depois do primeiro, segundo mês para 1 por semana. E o resultado é muito bom. Agora, cliente de esportista, assim, a liberação miofascial é bem interessante. E dá para usar cotovelo, tem que jogar o peso do corpo. Depende de cada corpo, vai pedir um toque, tá? Respondida a tua pergunta, Gabriel. Pode perguntar mais, gente. Obrigado. Podem perguntar mais. Rosana. Oi. Aureliane.
Assim, como você trabalha num ambiente assim bem, vamos dizer assim, bem carregado, né? Você vê vários casos, né? Gravíssimos, né? Mais leves. Eu queria saber como é que você faz assim para equilibrar isso, né? Quando você sai de lá, né? Porque no meu ambiente de trabalho, eu tive 2 colegas que elas adoeceram, sabe? Sim. Por conta do ambiente mesmo. Uma ficou com... Ela tinha pânico de sangue, ela não podia ver sangue que ela passava mal. E a gente trabalhava diretamente, quase que diretamente com isso, né? Então, no meu caso, eu não ia todo dia para o hospital, né? Eu fazia uma vez por semana atendimento no Emílio Ribas. E eu ficava lá uma média de 4 horas. No começo, quando eu introduzi o programa, eu ficava o dia inteiro, das 9 da manhã até umas 4, 5 da tarde. Eu saía de lá acabada. E eu me perguntava como é que esses enfermeiros, auxiliares de enfermagem e médicos aguentam. Falei, gente, eu fico um dia lá e eu saio morta. Como que essa turma aguenta isso todo dia? Sofrimento, sangue, dor. Eu não sei como eles aguentam, eu não sei. No meu caso, gente, eu ia algumas horas do dia, era trabalho voluntário, eu não ganhava para fazer esse trabalho, eu ia porque eu queria aprender, né? Então, não é fácil mesmo. A sua pergunta realmente é muito boa. Não é um trabalho para a gente ficar o dia inteiro, gente. É um trabalho para ficar uma vez por semana ou 2 no máximo, por 2 a 4 horas fazendo atendimento. Ou você vai atender um paciente que te contratou para ir atender no hospital. Não é uma coisa para a gente ficar o dia todo. É um paciente que tem câncer que te chama para fazer um atendimento no leito por 20 minutos. Quando eu fazia o meu treinamento, ou eu estava aprendendo o trabalho para poder ensinar outros massagistas, eu ficava horas e acabava mesmo. É bem exaustivo. Tem que cuidar, porque se a gente fica só lidando com gente que está morrendo, não é fácil. Não é fácil. Então, sua pergunta é excelente. O meu conselho é: não façam isso como uma profissão única. A ideia de aprender a fazer esse trabalho é que quando alguém chama vocês saibam como se comportar no hospital. É isso. Não significa que vocês vão viver disso, tá? É apenas um aprendizado, porque eventualmente vocês vão querer atender alguém que tem câncer e vocês vão saber como atuar. Mas não é uma coisa que acontece o tempo inteiro, entende? Não é o melhor lugar para um massagista ficar, é dentro de um hospital. Nosso trabalho é fora, tá? Agora, tendo as boas ferramentas de atendimento, a gente vai conseguir atender, dar conforto para a pessoa que eventualmente ficou com alguma doença mais séria. Entendeu? Pode ser. Gente, cadê o Ian? Orleane, quiser perguntar mais uma coisa, pode perguntar, tá bem? Deu para entender o que eu falei, né? Deu. Eu não fico o dia todo em hospital, gente. Eu atendo de vez em quando alguém me chama, aí eu vou. Eu não sou contratada de nenhum hospital. Pessoas que estão no hospital sabem que eu faço esse trabalho e me chamam. Mas não é uma coisa que acontece toda hora, não. É raro, bem raro. Inclusive, gente, eu vou aproveitar esse gancho da Rosana falando sobre o hospital. Vocês, a outra turma, Rosana, onde você participou, eles estão mais distantes de terminar o curso. Eles aqui não. Alguns terminam agora esse módulo. E esse ano a Prefeitura de Fortaleza é para lançar a seleção, né? Inclusive, gente, diante disso que a Rosana falou, na Prefeitura de Fortaleza, se vocês ou quando vocês passarem na seleção, embora vocês passem o dia todo, é um ambiente hospitalar diferente desse que a Rosana enfrenta. Porque esse da Rosana que ela enfrenta é muito mais hostil, né? É muito mais insalubre, né? Mas o da Prefeitura de Fortaleza, como é? Eu tenho uma colega que ela foi se consultar com a ginecologista e a ginecologista encaminhou ela para o massoterapeuta. Entendeu? Ah, tá. É outro tipo, né?
né, outra realidade. Então, vocês vão poder passar o dia todo, né? Dependendo de como é que seja lá, né? Porque eu acho que na prefeitura tem um ponto eletrônico, eu não sei. Mas a carga horária realmente é 40 horas, só que vocês passarem o dia Tá. todo, porque o ambiente hospitalar é diferente. Esse da Rosana realmente não tem como ficar o dia todo, Não, né, não. Rosana? E deixa eu corrigir, tá? Eu falei porque era realmente um hospital de pessoas que estavam em situação mais delicada, mas mesmo num hospital de situação mais delicada, a gente tem momentos de glória, maravilhosos. A gente transforma o ambiente quando está no hospital. O massagista é muito bem recebido. Pelo menos em São Paulo, que o hospital já está acostumado com a gente, é, você não faz ideia. Todo mundo abre caminho para nós. Porque, uau, você vai Legal. me fazer uma massagem dentro do hospital? E às vezes é paciente que está de alta e o médico fala: olha, antes de você ir embora, você vai fazer uma massagem. Nossa, o paciente fica muito feliz antes de ir embora para casa, receber uma Sim, massagem. Gente, o nosso trabalho é lindo. Todo mundo ama quando fala que vai receber uma massagem. E se vocês vão, por exemplo, para um ambulatório de gestante, um ambulatório de, sei lá, o que pode ser? Não necessariamente precisa ser paciente com doença séria. É alguém que esteve no uhum. hospital e que o médico falou, ou a enfermeira falou: olha, hoje você vai receber uma massagem. Olha que maravilha. E o Sim, paciente sim. fala assim: meu, eu fui super bem tratado naquele hospital, ganhei até massagem. Parecia um spa, né? Então, Sim, gente, eu acho que, olha, o nosso trabalho, ele é muito bem recebido em qualquer lugar. Vocês não tenham dúvida. E se que vocês vão bom. sempre no mesmo hospital, todo mundo conhece você. E todo mundo fala: ai, me faz uma massagem aqui, ai, me faz uma massagem aqui. É muito legal. Fazer nos médicos, fazer nos Sim, nos enfermeiros. cuidadores, né? Porque vocês cuidando dos cuidadores, eles vão ajudar vocês a cuidar de outras pessoas lá dentro. É muito legal. Vocês vão fazer a diferença, vocês vão ver. Que Façam, legal, que legal. entrem nesse processo seletivo, porque vocês vão ver que experiência fantástica é o massoterapeuta dentro de um hospital. Vai fazer toda a diferença. Bacana. Ian, você quer falar alguma coisa? Ou mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Ian? Show de bola. Eu gostei muito do que foi falado aqui. Eu tenho uma pergunta, eu não sei se foi abordado. E essa pergunta eu gostaria também de estender para o professor, né? Porque é uma dúvida que surgiu durante a conversa. Então, para vocês dois que já trabalham, né? Ambos trabalham já há um tempo na área da massoterapia. Eu gostaria de saber de vocês se vocês já atenderam pessoas que têm uma restrição ao toque, né? Tem lembranças ruins de um toque, que foram abusados sexualmente em algum momento, e como vocês conduziram nesse momento que vocês perceberam, porque os nossos alunos, eles podem em algum momento da vida pegar alguma pessoa, né, que possa ter uma restrição àquele toque, porque como a massagem ela tem o toque, né, tem gente que até num toque no ombro lembra do agressor, né, aquela pessoa. Então, como é que vocês conduzem? Pode É que falar, eu fale? Rosana. Olha, Sim. quando eu estudei massagem, um dos meus primeiros estágios de massagem foi com mulheres abusadas, tá? E era uma casa, era o nome de uma atriz famosa que tinha criado uma lei. Não era a lei Maria da Penha? Não me lembro o nome. Era o nome de uma artista da televisão famosa, o nome dessa casa. E realmente, esse também é um outro assunto, né? Sobre a lembrança da agressão que fica gravada nos tecidos do nosso corpo. Tem toda uma teoria da fáscia sobre isso, sobre memória celular que fica impressa no tecido conjuntivo, que é o tecido que recobre o músculo. Eu não sei o conhecimento do Tibério sobre isso, mas foi o que eu aprendi quando eu fiz o curso de liberação miofascial. E o que acontece? Quando a gente tem qualquer tipo de abuso no corpo, mesmo um corte de uma cirurgia, uma cicatriz, qualquer abuso, qualquer pancada de um acidente de carro, fica gravada na pele, tá? Então, vou dar um exemplo simples. Uma vez eu fui fazer uma tração na orelha de um cliente, porque tem uma tração de crânio sacral que a gente faz isso. A gente puxa o lóbulo da orelha para fora, tá? É um toque bem suave. Uma vez eu fui fazer uma tração dos dois lados, né? Do cliente, eu fiquei puxando
E ele, depois que terminou a sessão, ele me falou assim, Rosana, na hora que você pegou na minha orelha, eu me lembrei de uma coisa que eu não lembrava, nunca tinha imaginado que ia voltar à tona, né? Que ia vir à tona. Ele lembrou que ele tinha uma professora no primário que pegava ele na orelha e puxava ele na fila da escola. É um abuso o que ela fazia, né? E doía. Eu não estava fazendo com força, eu fiz uma leve tração no lóbulo da orelha dele, porque quando você traciona aqui, você alonga toda essa região de mandíbula. Você puxa a face é um tecido. Na hora que você faz essa tração, mexe com toda essa região aqui. Só que como eu peguei exatamente no lugar que a professora pegava, ele falou, meu, que incrível, na hora que você pôs essa mão, me veio essa lembrança horrível, né? E eu fiquei assim, desculpa, eu não sabia. Ele falou, não doeu, mas eu me lembrei, né? Então, assim, gente, se vocês puserem a mão, por exemplo, na região de quadril, ou perto da região genital de uma mulher que foi abusada, ela vai ter um movimento natural de defesa, tá? Pessoas que vocês verem que estão assim, tem que ir com mais delicadeza, perguntar se tudo bem continuar mexendo nessa região. Não é para mexer na região genital da mulher, óbvio. Mas, às vezes, mesmo próximo da barriga, pode trazer uma lembrança desagradável. Então, tem que conversar. E se ela começa a se fazer assim, falar, dá para ver que ela está desconfortável. Incomodada. Então você vai tirando a mão e conforme você vai criando um vínculo maior, você vai investigando para ver o que aconteceu, tá? Tudo vai depender da tua bagagem de terapia, porque é uma terapia, né, gente? Acaba sendo. A pessoa vai trazer coisas para fora. Por isso que não é só uma simples massagem que a gente faz. A gente trabalha com conteúdos emocionais que vêm à tona na hora do toque. Né, Tibério? Você Sim, sente sim. isso? Ó, o que acontece comigo, inclusive, gente, mais uma vez eu vou reforçar, olha, contrastem o que a Rosana está dizendo e o que eu tenho ensinado para vocês. Na nossa ficha de avaliação, vocês lembram que tem um campo onde vocês perguntam se tem alguma área que o cliente prefere que evite e se tem alguma área que você prefere que ele passe mais tempo. Eu já atendi uma cliente que... Eu atendo, na verdade, uma cliente que ela fez mastectomia nos 2 seios. E inicialmente, né, eu percebi na hora quando ela deitou na maca. E inicialmente, quando eu fiz a ficha de avaliação, ela pediu para evitar essa região. Mas com o passar dos atendimentos, ela começou a pedir que eu massageasse a região axilar. Então, à medida que ela me permitiu, eu entrei. Mas eu tive o cuidado de me precaver antes para saber se eu podia acessar. Porque massagem, gente, não adianta você tentar intimidar o sistema nervoso. Ele não se deixa intimidar. É preciso você criar um ambiente que a pessoa fique à vontade e a pessoa diga, não, pode entrar, fique à vontade. Eu fui massageando, olhando, percebendo se tinha espasticidade na região, porque às vezes a pessoa não quer dizer para lhe desagradar, mas o próprio corpo dá sinais, a pessoa fica puxando. Então, a recomendação que eu dei para vocês na ficha de avaliação, ó, o que a Rosana disse, corrobora. Então, a experiência que eu tenho com pacientes que acontece isso, eu sempre pergunto se tem alguma área que quer que evite. Só que, gente, no desenrolar dos atendimentos pode ser que a pessoa peça, né? E isso dentro do nosso escopo, como a Rosana disse, a área genital, manipulação de área genital não está dentro do escopo da massagem. Sim. Não é o objetivo do nosso trabalho. Não foi assim que nós estabelecemos como profissão e como profissionais. Respondida a tua pergunta, Ian. Ian, cadê o Ian? Vamos aguardar ele voltar. Daqui a pouco ele volta, mas eu achei bastante importante essa pergunta, tem que tomar mesmo cuidado. E tem pessoas que já passaram por traumas, às vezes não é trauma só de abuso, às vezes é um acidente de carro que ela passou, teve um efeito chicote no pescoço, né? O pescoço vai para frente, aí você começa a mexer, ela nem lembra que ela teve um acidente de carro, mas tem uma ligação com o acidente de carro. Ficam memórias de dor, de traumas no corpo inteiro, gente. E essa memória ela vai se espalhando para os tecidos conjuntivos de uma forma incrível. Se eu pudesse demonstrar para vocês ao vivo o que é um trauma de tecido conjuntivo e como, quando vocês puxam um tecido, como ele vai se espalhando,
não dá para falar, teria que demonstrar mesmo. É muito interessante o que acontece no nosso corpo na hora de uma pancada ou de um machucado. Por exemplo, uma mulher que sofreu mastectomia e tem as cicatrizes, a liberação miofascial ela é muito boa para liberar aderência de cicatriz. Mas para fazer essa liberação de aderência tem que ter treinamento. Tem uma manobra específica de liberação miofascial para soltar aderência de cicatriz no pós-mastectomia. Os fisioterapeutas sabem fazer, alguns massagistas sabem fazer. Para soltar a fibra, você tem que abrir a pele ao redor da cicatriz. Você tem que ir fazendo uma manobra assim, ó, em vetores opostos, soltando o tecido ao redor da cicatriz. E isso ajuda com que a pessoa consiga fazer o movimento de braço depois, na hora que você solta. Então, assim, tem pequenas manobras que podem fazer a diferença com a liberação miofascial. Mas daí a gente já entrou em outro assunto, né? Renata, espera só um pouquinho. Cadê o Ian? Deixa eu chamar ele aqui, porque a gente até está avançando, né? A gente está explorando aqui, aí vocês bastante. têm até meio-dia hoje liberado para vocês, viu? Mas a Rosana, você já tem que se despedir ou como é? Eu teria Pode que ficar? terminar 11h30. Que horas são? São 11h24. Você tem 6 minutos, então. Tá bom. Quem mais? Gente, quiserem Jean, fazer mais minha perguntas. resposta? Eu ouvi a resposta e eu achei muito interessante, porque a gente às vezes trabalha com muitas pessoas que têm trauma. Eu que sou da área da educação, eu já tive alunos na própria escola, né, que eu toquei no ombro do aluno e a aluna ela pediu, pelo amor de Deus, que eu não tocasse no ombro, porque ela lembrava de uma tentativa de estupro que ela teve. A gente se assusta inicialmente, a gente não sabe como reagir, mas quem é profissional da massagem, que tem um toque no corpo, né, e tem que ter todo esse cuidado, né? E muitas vezes a gente tem que ter a delicadeza de como conduzir essa situação. Então foi muito positiva, porque realmente a gente fica pensando, né? Como fazer aquela situação, como agir, por que o corpo ele guarda essa memória, né? E a explicação foi maravilhosa. Muito obrigado, viu? Ian, e ela te falou que ela passou por uma situação de estupro. O problema é quando o paciente não fala ou não tem coragem de falar. E aí você já supõe que é porque ele foi abusado de alguma forma, levou um tapa, foi agarrada no ombro, vai saber o que aconteceu. Tem gente que não fala, imagina. Tem pessoas que não abrem a boca. E você tem que supor que é porque ele passou por alguma situação de violência profunda e ele não quer ser tocado ali, né? E olha, no ombro, você vai imaginar que aquele ombro tem a ver com uma situação de estupro ou abuso? Não, né? Ou puxa o cabelo. Uma vez eu fui tracionar cabelo. Tracionar. Tem manobra de liberação miofascial que você puxa o cabelo. Tem que saber como fazer. Tem gente que fala, pelo amor de Deus, não puxa meu cabelo porque dói muito. Sei lá, você tem que tomar muito cuidado, porque o corpo das pessoas é sagrado. Cada corpo traz um monte de memória, né? Então tem que ir com muito cuidado, muito cuidado. Perfeito. Rosana, só tirar uma dúvida aqui. Já teve alguma situação contigo em relação a esse assunto, assim, que tipo, tá fazendo massagem, a pessoa meio que ficou desconfortável, mas não gosta de falar e não acaba no final da massagem comentou alguma coisa em relação a certo tipo de toque e tudo. Mas, assim, que tem muita gente que não fala, assim, para constranger o massoterapeuta, né? Para não, sei lá, não parecer que ser chato ou algo do tipo. Já teve alguma situação desse tipo, assim, dele não falar, mas, assim, numa conversa final, você descobrir que ele ficou meio desconfortável com certos movimentos que você fez, ou algum local em específico? Teve, mas muito raro, raríssimo. Já teve pessoas que, olha, eu sou conhecida no meu trabalho, sou referência, são 26 anos de profissão, eu acho que eu faço um bom trabalho. Se eu não fosse boa, eu acho que eu já teria sido eliminada do mercado, né? Mas já, mesmo eu sendo boa, já teve gente que não gostou do meu toque ou não gostou da técnica. E eu não levei para o lado pessoal, não. Eu acho que a gente não agrada a todo mundo. E tem que, tá bom, não gostou, fazer o quê, É super né? normal. Normal, normalíssimo. Super normal. É raro,
mas pode acontecer da tua mão não fazer aquilo que a pessoa gostaria. Porque o que, que vem na cabeça da pessoa quando te procura, né? Eu não tive problemas sérios com questão sexual, eu tive 2 ou 3 casos de homens que vieram com segundas intenções, mas eu soube lidar. Eu acho assim que a postura do profissional, seja homem, seja mulher que você está atendendo, tudo depende da nossa postura. Nossa postura tem que ser extremamente educada e profissional. Eu sou uma pessoa amorosa por natureza. Se o paciente entendeu, por exemplo, que eu estou apaixonada por ele só porque eu sou amorosa, é um problema dele, não é um problema meu. Então, pode acontecer, inclusive, de uma mulher se apaixonar por você. Gabriel, né, que estava perguntando. Isso. Sim. Mas não é porque você deu mais atenção para ela, é porque ela está numa carência que é problema dela. E aí você, como profissional, vai conseguir educadamente, amorosamente explicar que ela está confundindo, que o fato de você ser gentil com ela não quer dizer que você está interessado nela. E que, enfim, tem que saber como colocar sem desrespeitar o outro. Eu tive 2, 3 situações aí difíceis que eu era muito claro, olha, o senhor está vindo aqui, o senhor me procurou por tal técnica, eu vou fazer tal técnica, se o senhor não quer, só por favor, pode ir embora, eu não vou ficar, não vou cobrar nada, né? Já aconteceu, tá, gente, comigo, mas eu sou muito séria. Eu falo assim, ó, o senhor está confundindo, aqui não é o lugar para isso, eu posso até indicar um outro lugar para o senhor ir, falo mesmo. Nem tem onde indicar, nem sei onde indicar, mas eu falo. Mas eu digo assim, olha, aqui é um trabalho sério, se o senhor está querendo outra coisa, o senhor está no lugar errado. E eu falo para a pessoa ir embora, na cara dura. Falo, aqui não é o seu lugar, né? E a mesma coisa de homens que atendem mulheres, eu acho que tem que deixar tudo muito claro, né? Porque as meninas vão passar por situações assim, principalmente se elas não souberem se colocar ou se vestir da forma adequada. Eu acho que não pode trabalhar de decote, eu acho que tem que tomar alguns cuidados, porque nossa profissão é visada, né? Então, tem que tomar alguns cuidados. Excelente pergunta, viu, Gabriel? Só aproveitar o gancho da Rosana, já aconteceu comigo, gente, na escola. Teve uma aluna que foi ter uma aula VIP, ela trouxe uma amiga para receber massagem, e eu a utilizei como modelo, e depois a aluna foi treinar. A modelo olhou para mim e disse assim, o toque dela é melhor do que o seu. Então, se eu não lesse, se eu não entendesse que isso é normal, eu poderia levar para o pessoal. Na verdade, não, gente. Daí existiu uma gama de massoterapeutas. Porque a aliança terapêutica, gente, ela está para além da técnica. Quando você tem afinidade com o profissional, você vai se sentir à vontade com ele. Sim. Então, não é porque você seja ruim, mas como a Rosana disse, um bom parâmetro para mostrar que ela é boa no que ela faz é o tempo de estrada que ela tem. Né? São 26 anos aí de carreira. Então, é muito se tempo, um ou outro né? não gostar, faz parte, né? E isso é normal. É normal. Tem gente que não gosta de toque leve. Tem gente que adora. Tem gente que adora toque bem apertado e pancada. E tem gente que não. Então, você vai aprendendo com o teu paciente o que ele gosta e o que ele não gosta. E você faz o que dá. Mas tem um jeito que é só seu. E aí, se a pessoa não gostar, ela procura outro. É com ela, isso. Inclusive, o Lindenberg é prova disso. Quando o Lindenberg veio me falar que ia trabalhar em parceria com um colega no salão, eu sugeri ele fazer uma enquete e perguntar para as clientes se ela não se sentia incomodada em ser atendida por um homem. Porque é normal, gente. Já aconteceu lá na clínica de eu estar na recepção e a pessoa dizer, a recepcionista, olha, nós temos um massoterapeuta. A pessoa olhou para mim e se virou. Ela não quer ser atendida por um homem, eu não posso julgar isso, né? Então é preciso esse cuidado mesmo. Como é que é para vocês, rapazes? Vocês se sentem bem atendendo outros homens? Vocês preferem atender homens? As mulheres preferem passar com vocês? Eu não sei como é o universo masculino aí. Falem aí, meninos. Lindenberg, o Gabriel. Assim, pela minha experiência, eu não vejo muito os homens procurarem, sabe? Não? Não. Pode ser diferente, mas pela minha experiência não. Também é muito pouco homem procurar. Tem alguns que procuram mais. Por isso que eu perguntei mais na parte de atleta, né? Porque eu, como educador físico, tenho muito conhecimento nessa parte de liberação. Muitos atletas querem, muita gente que pratica muito esporte e tudo quer mais nessa área, né? Aí
Aí, por isso que tem uma gama maior de homem para essa área. Mas, normalmente, para relaxamento e tudo, é mais mulheres mesmo que tem. Entendi. Essa área desportiva é uma área bastante procurada atualmente, viu? Eu dou maior força para vocês, rapazes, que queiram atuar na área desportiva, porque é bem legal, viu? Trabalhar com lutador de jiu-jitsu, jogador de futebol, é uma área bem interessante. Nós temos 2 potenciais futuros massoterapeutas aqui no desporto, é a Girlene e o Gabriel, né? Gabriel, aí, porque está na formação em educação física, e a Girlene, porque no plano de negócio que ela montou, ela disse que o foco dela seria academia, né, Girlene? Muito bem. Muito legal. Vai se dar bem, viu? É uma área crescente agora. Muito bom. Gente, cadê o Ian? Vamos tirar nossa foto, Ian. Uhum. Gente, vocês gostaram da participação da Rosana? Podem ligar os microfones. Maravilhoso. Sim, muito bom. Bem inspirador. É inspirador, né? Olha, eu adoro. Com certeza. Essa profissão é linda. Olha o Gabriel aí. Oi, Gabriel. A Orleane. Eles estavam escondidos, não gostei. Vai, Thaís, liga a câmera, Thaís. Olha Cadê a a Orleane, Thaís? que bonitinha. Ó. Todos lindos, não tem do que se esconder. Oi, Thaís. Cadê a Thaís? Cadê a Thaís? Pra gente tirar nossa foto, Thaís. Ela Eu não deixou tô o conseguindo celular ligar a ligado. câmera. Ao redor do teu celular tem um desenho de uma câmera. Clique em cima dele. Em cima dela, aliás. Tô clicando, mas não tá dando certo. Ah, vamos tirar nossa foto, então, Ian. É para rir? Ian? Tirar. Cadê o Ian para tirar a foto? Bater Cadê o agora, Ian? pera ainda, um Tá. minutinho. Cadê a Thaís? Ela disse que não consegue ligar a câmera. Thaís, aperta no meio da tela, e aí no meio da tela vai aparecer uma câmerazinha embaixo. Aí você vai apertar na câmera, por favor. Deu certo? Eu tô tentando. Tu tá apertando no microfone. Do lado do microfone tem uma câmerazinha. Pois é, mas tá dizendo que eu tenho que ir lá em configurações, ajeitar a privacidade da câmera. É porque tu tem que permitir. Bora lá? Vai Olha ter aí que o seguir a Ian. foto sem eu. Todo mundo sorrindo. Jonathan, você dá foto. Deixa o Jonathan aparecer na foto, Tibério. Vamos lá? Sorrisão? Vamos lá. Show, vou mandar para vocês agora, viu, no grupo, Tá. gente. Queria Rosana, só agradecer, muito obrigado. agradecer a presença da Rosana, agradecer o professor pelo convite, né? Eu acho que é sempre muito engrandecedor profissionalmente, né? Muito gratificante para a gente profissionalmente aprender, né? Aprender com outras pessoas, conversar, entender que independente de qualquer profissão que a gente venha exercer, nós nunca vamos ser competidores, nós vamos ser parceiros, né? Onde a gente compartilha conhecimento, aprende e ensina. Com certeza, nesse momento, ela pôde aprender conosco e nós pudemos aprender com ela. Então, meu muito obrigado. Quero que você saiba que as portas do Instituto MITS estão abertas para você, tá? Venha para cá, para Fortaleza, para conhecer nossas praias, tá bom? Conhecer tudo e vai ser muito bem-vinda, tá bom? Vai ser uma honra para mim também. Ótimo. Pois, Muito gente, Rosana, muito obrigado, viu? Um beijo enorme. Ó, beijo enorme para vocês. Se cuidem. Baixe de novo. Quê? Olha, a Thaís conseguiu ela ligar a câmera apareceu. agora. Aí, agora sim, aprendeu. deixa eu só mandar o primeiro lá no grupo, que aí o professor faz uma edição. Aí eu bato o segundo agora. Tá. O ruim é que a Renata saiu, né, Ian? Mas aí a gente faz uma ediçãozinha depois. Tá. Ou então eu posto 2 fotos. Vamos lá? Vamos lá, sorrisão. Show! Gente, muito obrigado. Bom Tchau, final de gente. semana. E, Rosana, muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem escrever para mim ou no Instagram. O Tibério
passa meu endereço, ou no Isso. Facebook eu tenho um grupo chamado Mãos que Cuidam. Lá tem bastante postagem bacana sobre massagem hospitalar, tá bom, gente? Tchau! Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Tchau, tchau, tchau. Tchau. Beijo.